intermunicipal, né? Que aconteça isso com outras cidades. Se tem um intermunicipal, mas na verdade ainda a Bahia é muito vasta. São mais de 400 municípios, né? Mas eu acredito que nem a metade de seleções, depois a gente vai fazer essa pesquisa, se eu tiver errado, me perdoe, mas eu acho que nem a metade dos municípios tem seleções disputando o intermunicipal, porque a Bahia é muito grande, né? Mas se toda a cidade, toda a prefeitura fizesse um esforçozinho, dava assim para colocar a seleção, até porque a gente conversava em off, Ed, que primeiro os jogos são feitos regionais ali, justamente por conta dessa questão da logística, né? Para a seleção não ir para muito longe, sempre as seleções vão se enfrentando ali na região. Santos Estevão enfrentou Serrinha, Itaberaba, né? Cidades mais próximas, para depois, se caso passasse de fase, aí sim ir para cidades mais longes, né? Mas assim, tem essa estrutura montada para facilitar para as seleções, né, Ed? Verdade, né? Uma estrutura bem interessante isso, né? Pegou aí Serra Preta, pegou também Riachão do Jacuípe, que eram mais próximos aqui. Aí quando passou de fase, foi inevitável, pegou a seleção de, esqueci, no Paulo Afonso, né? Que é um pouco mais distante, né? Mas é todo voltado a essa logística aí também para facilitar, né, para as seleções nesse âmbito regional, né? O campeonato municipal realmente é muito atraente. Falta ainda um pouco mais de investimento, até na questão da premiação, porque muitas seleções investem Você muito. fala o intermunicipal, né? O intermunicipal. Muitas seleções investem muito, mas há críticas fortíssimas em relação a essa questão de premiação, né? É mais simbólico do que assim, você ter um retorno financeiro prático, né? Exatamente. É um campeonato tradicional, né? Essa questão de revelar jogadores, vários jogadores baianos que fizeram sucesso por aí, saíram do Intermunicipal. O Edson saiu aqui do Intermunicipal, enfim, entre outros exemplos. O próprio Nadson, né, que fez muito sucesso. Desejamos boa sorte, principalmente para Santos Estevão, né, que ontem houve uma reunião com alguns atletas aí selecionados. 20 atletas compareceram, 35 foram selecionados, né, e 20 compareceram. Houve uma reunião, a galera fechou bastante aí com a equipe. Todo mundo disse que está empolgado e empenhado para esse Intermunicipal, e hoje tem treinamento aí da seleção, hein? Tomara, né, que essa turma esteja empolgada mesmo, né, que vá a campo, se esforce nos treinamentos, né, mesmo que antes de falar da seleção, você falou uma coisa interessante aí, essa questão da premiação, né? Aliás, não é só o intermunicipal, não estou tirando a crítica ao intermunicipal de nenhum. De uma maneira geral, olha o que eu vou falar aqui. De uma maneira geral, com os campeonatos municipais, estaduais, mesmo com premiação, não suprem as necessidades dos clubes, porque são muitos investimentos, que os clubes têm que fazer para estar jogando, para estar disputando. As pessoas fazem mais a promoção, jogam mais por conta do amor ao esporte, ao futebol de uma forma mais específica, porque se não fosse isso, dificilmente o que ganharia com a premiação daria para cobrir todos os custos que é feito durante toda a competição. É mais por amor mesmo. Enfim, se não fosse isso, dificilmente a gente teria essas competições acontecendo pelo Brasil afora e os clubes participando, né? Exatamente. Desde os estaduais, como você falou, né, até os campeonatos municipais, né? Os estaduais, eu acho que é uma questão pior ainda, mais grave, porque o investimento é maior, né? Nós estamos falando de um futebol profissional, né? E, assim, nós estamos falando de um futebol profissional. Não vou nem colocar os times grandes, Corinthians, Flamengo, porque realmente é uma folha exorbitante e não tem condições realmente de uma federação estadual tentar cobrir esse gasto, né? Mas times menores, de menor expressão realmente, não tem como sobreviver do campeonato estadual, né? Você vê que termina o campeonato estadual, tem muitos, por exemplo, acabou o campeonato estadual, tem muitos times aí que não jogam mais esse ano, né? Todo mundo foi demitido, todo mundo está sem contrato, de porteiro a cozinheiro, tá todo mundo sem contrato aí, é uma situação complicadíssima, né? E outra, assim, quando você traz jogadores de outros estados, outros lugares, tem toda uma estrutura para montar, né, para você receber esses jogadores. E os clubes pequenos, infelizmente, passam por esse aperto, porque assim, tem estrutura física do centro de treinamento, né, tem que se ter alimentação, aí vai cozinheiro, vai maqueiro, enfim, vários profissionais, medicamento, enfim. Como é que um clube fraco, né, assim, diga-se de passagem, sem estrutura vai conseguir manter, né, esses jogadores, manter essa estrutura toda pronta para toda a competição? E ainda mais quando não se tem essa competição, que só tem o Campeonato Baiano, a Copa Governador do Estado, não é isso? Tem mais uma competição que eu não estou me recordando aqui da Bahia, dos clubes estaduais, eu não lembro.
é vazio, as pessoas não vão. Campeonato baiano não tem atrativo para ninguém ir para estádio, infelizmente. Você vai no estádio, às vezes não tem estrutura física, né, estádios acanhados, às vezes, não, tem bons estádios aqui e também não tem atrativo de você ir torcer. Às vezes o campeonato municipal dá mais gosto de você assistir do que um jogo do baiano. Nas transmissões a gente vê isso. Não estou falando inventando nada aqui. A gente vê nas transmissões da Rede Bahia, né, enfim, outros canais, você vê estádios vazios. E não é só aqui no nosso estado da Bahia, no Rio de Janeiro, né, outros estados. São Paulo, com raras exceções, consegue ainda lotar ainda alguns estádios, né, do campeonato, porque o campeonato é mais competitivo, né, tem times mais fortes, tem investimentos maiores nos clubes. Mas assim, aqui no nosso estado é lamentável ainda a questão de público. Como é que o clube vai conseguir se manter se a torcida não vai para o estádio? E se não tem atrativo também para que a torcida vá para o estádio? Então tem esses probleminhas aqui no nosso futebol baiano. Pois é, né? Muitos defendem os estaduais. Eu não acho que deva terminar. Porque os estaduais eles sobrevivem realmente por essa questão da tradição, né? Lá atrás, há muito tempo atrás, os estaduais no Brasil eram fortíssimos, né? Tanto que jogadores de clubes menores como Bangu, Portuguesa, eram convocados para a seleção brasileira, porque não tinha essa questão América, né, do Rio. Não tinha essa questão de que o futebol europeu era o principal para os jogadores. Não, todos os jogadores, os principais jogadores do Brasil estavam aqui, né? Ou seja, até a Copa de 74, eu acho, 78 por aí, todos os jogadores da seleção brasileira atuavam no Brasil. Até porque a viagem tinha que ser feita de navio, né? Depois isso foi mudando, coisa e tal, né? E aí aconteceu dessa debandada dos bons jogadores lá pro futebol internacional. Mas isso se passa também, Ed, pela valorização do futebol que se tem tanto aqui no Brasil como lá fora, né? O jogador que ganhava antes era, na verdade, é um preço irrisório do que o jogador hoje ganha na Europa, por exemplo, né? Talvez se fosse tão valorizado o jogador, tanto fora do Brasil, no Brasil quanto fora, o jogador pensasse duas vezes em ficar ou sair para um clube europeu, né? O investimento hoje é muito mais valorizado, a questão financeira. Eu vejo relatos de jogadores dizendo o seguinte: é um absurdo que o jogador ganha, no meu tempo não era assim. Jogadores antigos falando sobre isso, né? E tem muito por aí também, né? Mas eu acho que é muito difícil se voltar, porque o investimento que é feito nos campeonatos europeus, a estrutura, enfim, a mentalidade do esporte lá na Europa é completamente diferente aqui no Brasil, né? Você vê o campeonato inglês, que é um campeonato nacional, paga muito mais do que a Liga dos Campeões, que é o principal campeonato europeu, né? Como seria a nossa Libertadores aqui no Brasil. Então é completamente diferente lá e já se criou essa coisa dos times europeus, né? Vai ser muito difícil, mesmo que acontecesse... Agora a China, né? Entrando em campo também, né? Estruturasse todo o futebol europeu, seria muito difícil os jogadores agora passar a ficar mais aqui no Brasil. E tem o cenário agora é chinês, né? Tem esse mercado chinês aí. Atrativo demais, investindo muito, e aí é só financeiro mesmo, né? Porque lá ainda tem a questão, na Europa tem a questão da grandiosidade dos clubes, visibilidade, grandiosidade, jogar ao lado dos grandes jogadores. Agora lá na China o negócio é dinheiro mesmo, né? Os caras chegam... Pior que agora os melhores jogadores destacados estão migrando para a China também. Daqui uns anos a China vai se tornar também uma visibilidade. Sim, né? Brasil, até sim, o Messi, né? O Messi não. O jogador do Corinthians, que jogou no Corinthians, o Tevez, né? Tá na China, né? Tem outros jogadores aí que jogou no Boca Juniors. Saiu meio brigado do Boca Juniors, não estava numa boa fase também. A China só falta ele levar alguém no auge. Quando começar a levar algum jogador no auge, acho que começa a fortalecer ainda mais. E levou o time do Corinthians todo, né? E hoje está na seleção, tem o Renato Augusto, o Gil, né? Que hoje defende time chinês e joga na seleção brasileira também. Próximo tema, Ed. Vamos lá, o Vitória venceu o Atlântico e conquistou aí o título de campeão baiano sub-20 nos pênaltis, hein? Um jogo aí que teve de tudo, né? De tirar o fôlego aí a decisão, vou ler aqui, né? O Baianão Sub-20 2017 terminou do jeito que o torcedor gosta, com emoção do início ao fim nas duas partidas, né? O Vitória, Antônio Carlos, venceu a primeira partida por 3-1 e perdeu a segunda por 3-1, né? Aí foi lá para a decisão por pênaltis e venceu por 4-2, comemorando aí mais um título estadual da categoria Sub-20, o Vitória. E parabéns ao Vitória, né? É o que a gente não cansa de falar aqui, né? Time do Vitória, do Bahia, campeão do Bahia, do Vitória, e aí segue não tem nem o que a gente dizer, né? É o que acontece. Foi um jogo até duro, né? Foi até para os pênaltis, enfim, né? Enriqueceu um pouco o título do Vitória, né?
A gente torce que outros clubes também das categorias de base comecem a ganhar as competições também, que revelem bons jogadores. Deixa eu baixar aqui o Paulo Braga, tá na live com a gente, o Irã Souza, a Miriam Epifânio, essa turma aqui na live no Propagar Notícias. Um grande abraço na live aqui do Facebook. Tá acompanhando o Ed Shekinah aqui, suas anteninhas aqui, tá bom? O terceiro colocado, Tony Carlos, desse campeonato baiano foi o Bahia, né? Enfrentou aí o time de Teixeira. Não foi o segundo colocado Bahia? Não. Ficou em terceiro? Foi o Atlético, foi o Atlético, realmente. O Bahia enfrentou Teixeira de Freitas na disputa aí do terceiro lugar, né? Ganhou por 2-1 um jogo, perdeu por 2-1 o outro, também foi pros pênaltis. Aí nas penalidades o Bahia venceu por 5-4 e garantiu aí o troféu de terceiro colocado aí para sua galeria, né? Mais um título pro torcedor aí do Vitória, né? Mais um título do torcedor do Vitória, né? Que é muito forte nas competições de base, né? É interessante, né? E o jogador... eu fico... Desculpa te interromper, Ed, eu não consigo entender assim algumas coisas que acontecem no futebol, de modo geral, né? O Vitória já foi considerado uma das melhores bases do Brasil, né? Revelou já grandes jogadores, a gente tá cansado de saber, Vampeta, Rodrigo, enfim, outros grandes jogadores, Dida, né? Enfim. E esses jogadores a gente não vê, assim, um ou outro a gente vê jogando no time principal, e antes mesmo às vezes de jogar no time principal, o jogador acaba saindo para outro clube, é impressionante. Tem o Hulk, né, que jogou pouco tempo no Vitória também, foi revelado pelo Vitória, hoje é astro fora do país, enfim. E a gente não percebe essa inserção desses jogadores no time principal, mesmo tendo um ou outro, mas ainda eu acho pouco, Ed. Para você ter uma categoria de base tão boa e esse jogador acaba não rendendo no time principal, como é que funciona isso? E às vezes quando esse jogador é lançado, há a questão do imediatismo, né? Um jogador que sobe da divisão de base, ele precisa ser lapidado, ele precisa de tempo, ele precisa ter de paciência. E às vezes o cara arrebenta na divisão de base, sobe, e aí já lançam como novo alguém, novo craque, novo né? Pelé, novo sei lá quem. E aí a torcida já cria aquela expectativa e já começa a cobrança. E quando o jogador sobe, vai acontecer, inevitavelmente, ele jogar uma partida boa e uma